Voltamos com o nosso segundo episódio do nosso bate-papo com o Dr. Thales sobre toxina botulínica. E as perguntas não param e aí o pessoal ainda tem bastante dúvida, Dr. Thales. Tá pronto para mais uma? Vamos lá, para o segundo bloco. Conta pra gente como que é realizado esse processo e em quais áreas a gente pode aplicar a toxina. Bom, vou focar inicialmente nessa parte mais estética, a gente fala. Quanto à aplicação, existem várias técnicas, dispositivos. A gente tem seringas, que a gente usa seringas tradicionais de insulina, seringas simples, até seringas específicas para toxina botulínica e até mesmo dispositivos computadorizados. A gente tem computador para fazer a aplicação. São muito bons, mas nada que a mão humana também não consiga ter um excelente resultado. Além da seringa, que é o meio que a gente vai colocar a toxina botulínica, a gente utiliza uma agulha. Hoje em dia, as agulhas são tão finas, elas parecem um capilar, um fio de cabelo, que também produzem assim, um conforto muito grande para o paciente. Associado a isso, em relação à técnica, como que ela é feita? O que a gente preconiza é que o paciente higienize o rosto, limpe bem o rosto e passe uma pomada, um creme anestésico antes da aplicação, também para dar mais conforto ao paciente. E por fim, depois da aplicação da pomada, nós passamos um gelo alguns segundinhos antes da aplicação. Feito isso, a gente faz a aplicação, é uma aplicação muito confortável. Eu falei aí dos dispositivos, de várias coisas, mas de modo geral, o profissional que está aplicando ele precisa dominar a técnica. Com isso, seguramente o paciente vai ficar muito satisfeito e feliz com o resultado. Uma coisa que a gente preconiza, sempre recomenda nesses tratamentos de estética, de harmonização facial, são as fotos antes e depois. E não é nenhuma questão de divulgar, de colocar na rede social, mas é um protocolo, é uma documentação para que o paciente possa realmente ver qual que foi o resultado que ele teve após o tratamento. Dr. Thales, a gente conversou também no episódio de número 1 sobre atividade física você contou algumas histórias suas já de pacientes que foram no salão de beleza, mas de modo geral, quanto tempo a gente para retomar as atividades depois da aplicação? Atividades físicas mais intensas, por exemplo, a gente recomenda pelo menos 24 horas. Você é modelo, eu tenho várias pacientes modelos que quando saem do consultório já querem passar maquiagem, a make, e a gente sempre bate no pé, que não. Quando a gente faz a aplicação da toxina botulínica, a gente faz alguns furinhos na pele. Se você vai usar sua make, por mais que seja sua, ela pode ter alguma contaminação, bactérias que pode contaminar aquela região. Então a gente pede, o ideal mesmo é esperar pelo menos 24 horas para passar a make. O grande momento assim do pós-operatório são as primeiras 4 horas. A gente falou de não usar capacete, de não usar secador de cabelo, até não tomar um banho muito quente nas primeiras 4 horas seria importante. Nada de calor, não deitar, não encostar, nada que você produza calor. O calor, o que ele faz? A toxina ela foi aplicada em uma região e quando ela tem calor, ela acaba aumentando o halo de dispersão dela e isso faz com que outros músculos que até então não foram planejados para isso tenham ação. A ação da toxina botulínica, basicamente ela relaxa o músculo. Quando ela está funcionando, o músculo não consegue contrair, não tem função, ele fica relaxado. Certo, e eu queria saber também daquele procedimento chamado Fox Eyes. Pessoal, a gente tem escutado muito falar sobre ele e ele é feito com a toxina. Conta um pouco, explica para quem ainda não conhece o procedimento, fala o que é, qual é o efeito dele e conta pra gente. A gente vive hoje, não tem como, exposto às redes sociais, né? Esse é um procedimento que antes da pandemia ele era conhecido como widescreen eyes, seria aquele olho aberto, né? E depois da pandemia surgiu essa nomenclatura, acho que até já existia, mas ela se popularizou durante a pandemia, que é o Fox Eyes. A gente vê vários casos aí, né? Principalmente Kardashian. Agora aqui em Kardashian vestindo roupa até... tampando a cara, tá uma figura aí, virou meme para muito lado, mas são as modas, viram tendências, né? As próprias Kardashian trouxeram muitas coisas, inclusive o próprio Fox Eyes. O Fox Eyes, ele basicamente, né, é você amarrar o cabelo, aquele rabo de cavalo e puxar tudo aqui para trás. Então, você levanta e vai para trás na sobrancelha. Com a toxina botulínica, a gente consegue abrir o olhar e até mesmo arquear, fazer alguns efeitos que são bem parecidos com o que a gente consegue fazer quando a gente amarra o cabelo ali e puxa. Normalmente, o Fox Eyes ele é associado com outras técnicas. É feito junto com
técnicas de preenchimento com ácido hialurônico, é feito também com fios para associar. Foi um procedimento que bombou muito, aí, teve muito apelo durante a pandemia, mas que nesse momento a gente vê que ele diminuiu um pouco a busca por ele. Muito também porque é um procedimento que ele tem um resultado muito curto, seja com fios, seja com o preenchimento, com a toxina. A toxina você tem o efeito dela, mas aquela arqueada mesmo, ela não dura todo o efeito da toxina botulínica, ela dura ali muito, quando, não sei, um mês no máximo, o olho já perde um pouco daquele arqueamento lá. E por quê? Por que perde o arqueamento se a toxina teoricamente continua lá? Essa região ela acaba sendo muito pesado, mesmo com fio, o paciente a gente coloca um fio, a gente amarra o paciente e a própria questão da gravidade mesmo acaba trazendo essa pele para baixo de novo, ele acaba não durando tanto. A gente tem pacientes que são viciadas em Fox Eyes, que querem o tempo inteiro estar, que já fizeram muitos fios, mas mesmo assim depois de um tempo é normal ele ceder um pouquinho. Entendi. No primeiro episódio, você citou também o caso da sua esposa que está grávida e eu queria que o senhor falasse sobre gestantes e lactantes, que o senhor aprofundasse um pouco mais nesse assunto. Perfeito. A gestação é um momento lindo, muito especial, né? Mexe com muitos hormônios, a gente acaba ficando ansioso, apreensivo, tem toda uma expectativa ali envolvida. O que a gente percebe é que tem muitas mamães que querem estar lindas, né? A gente vê no Instagram em várias influencers que fazem procedimentos estéticos durante a gestação, mas a maioria deles, por mais que seja minimamente invasivo, eles são contraindicados em bula. Então a gente prefere não fazer. Mas o que poderia ser feito por uma gestante durante esse período? Ela poderia fazer, por exemplo, microagulhamento, sem ativos. Então alguns tratamentos eles podem ser feitos, mas a maioria deles a gente contraindica. Existem algumas coisas que funcionam assim. Não é porque todo mundo está fazendo que está certo. Existe um certo consenso ético que nesse período não se faz nenhum teste, até mesmo, eu vejo no caso da minha esposa, né? Não pode tomar um monte de antialérgico, um monte de anti-inflamatório, são contraindicados nesse período gestacional. Então, ela mesma, ela faz alguns procedimentos, mas ela não é tão viciada, a gente até brinca, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas se ela quisesse muito, provavelmente eu não faria também nesse período. Eu esperaria passar para depois retomar. Dr. Tales, pode ocorrer algum efeito colateral? É muito raro. Após a aplicação, o que a gente percebe? O paciente ele sai, né, com um voluminho, né? Alguns brincam que são pequenos chifrinhos ali na testa depois de fazer a aplicação. Pode acontecer até hematoma, se pegar um vasinho, alguma artéria na região, pode acontecer. Mas um cuidado que a gente não acabou falando, e essa pergunta agora me fez recordar, é o uso, o consumo de álcool, principalmente vinho, após a aplicação de toxina botulínica. Hoje a gente tem muitos casos documentados, o paciente ele fez toxina botulínica, à noite foi tomar um vinho em casa, uma tacinha, e aí começa uma espécie de reação alérgica, começa a inchar muito, e em alguns casos, o paciente inclusive pode ter um angioedema grave, até evoluir para óbito mesmo. Quando começa algum tipo de reação assim, é muito importante entrar com um antialérgico já nesse momento. Nossa, essa eu também não sabia. Mas em que período você não pode beber? Das 24 horas ou nas 4 primeiras horas pós a aplicação? Ainda o mecanismo de ação, o que acontece de fato, não está bem elucidado. Aqui no Brasil a gente tem vários colegas profissionais que tiveram casos, eu também já tive pacientes que tomaram uma garrafinha de vinho, alguma coisa assim, e acabaram ficando muito inchados. E tem outros que acabaram tomando e não tiveram nenhuma reação. Mas como tem esse histórico, a gente preconiza o não consumo de bebida alcoólica por pelo menos 24 horas após a aplicação. Certo. E eu queria saber também sobre aquele procedimento Nefertiti que é feito no pescoço, né? Conta um pouco mais pra gente dele, quais são os benefícios? Nefertiti era uma deusa aí conhecida por ter o pescoço mais belo, né? Era uma deusa muito linda. E por que ela tinha esse pescoço mais belo? Várias técnicas, até não só com toxina botulínica, outras usam bioestimuladores, usam fios para tentar entregar esse pescoço muito lindo. No caso da toxina botulínica,
a gente fala muito, né? Os exemplos de caso são os mais comuns. A minha esposa, por exemplo, ela tem alguns músculos nessa região, o músculo platisma, de um lado ela tem mais forte que o outro. Então quando ela se esforça, a gente fala até a posição do Hulk. Não é o jogador não, é o verdinho lá, da Marvel. No caso do músculo platisma, quando ele faz muita força, a gente consegue ver essa banda. Quando a gente faz a aplicação da toxina botulínica, a gente relaxa ele e deixa o pescoço mais marcado. Isso é um procedimento muito desejado pelas mulheres atualmente, inspirados aí na Nefertiti. Que legal. E qual que é a experiência do doutor com as marcas do mercado? E conta pra gente, o Botulim, ele é compatível com os concorrentes? Essa é uma pergunta muito boa, Isa. Nós aqui na Nova, a gente tem uma filosofia de que quando chega um produto no mercado, a gente espera o mercado validar ele, a gente não costuma ser pioneiro em nenhuma técnica. Quanto às marcas, a gente tem experiências positivas com praticamente todas que tem disponível no mercado. Acho que depende muito do domínio técnico, o profissional dominar bem aquela marca. Por algum período, a gente acabou usando algumas marcas porque tinha muito assim, o paciente, eu quero aquela marca, então a gente acabava optando por trabalhar aquela marca porque o paciente queria. Hoje, a gente já percebe que muitos profissionais, nós aqui, nós transmitimos segurança, confiança para o paciente. Se eu falo para ele que aquela marca é boa, ele aceita e ele vê no resultado, isso é o mais importante. Nós temos inclusive uma estatística interna, uma das marcas aí que são mais conhecidas do mercado, que pra gente é a que tinha maior número de retorno. Então, às vezes a gente nem quer usar ela, às vezes o paciente pede muito, a gente acaba usando. Em relação ao Botulim, faz 3 anos que a gente usou aí mais ou menos a primeira vez, fizemos alguns casos, tivemos bons resultados, mas a gente espera um pouco o mercado validar. Voltamos a usar faz uns 2 anos, um pouquinho antes da pandemia, ficamos um período sem usar e agora já fazem aí acho que uns 6 meses mais ou menos que a gente tem usado muito. E eu confesso, clinicamente os nossos pacientes é a marca que eles têm tido maior satisfação. Uma coisa bem legal da Botulim é que para nós profissionais, quando a gente compra o frasco ali e vem pra gente, a gente recebe também o laudo, a quantidade de toxinas botulínicas que vem exatamente no frasco. Um frasco, a maioria do mercado tem 100 unidades. E saber realmente se tem 90 ou 110 faz muita diferença no nosso planejamento. Que legal. Você sabe falar pra gente uma média de quantos pacientes você já aplicou o Botulim? Eu particularmente também considero que foram tantos ainda. Nesse período hoje, só com Botulim aqui na clínica, eu devo ter atendido aí uns 300 pacientes com Botulim. Mas pelos resultados que a gente tem tido, pelo uso que a gente está fazendo, se você me perguntar isso daqui a 1 ano, seguramente vai ser bem mais de 1000. E este foi o nosso 2º episódio, mas fiquem por aí porque o bate-papo ainda não acabou. O Dr. Thales vai voltar e logo mais teremos o episódio 3 no ar.